pessoal do Café com Leitura e você, sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje à parte 3, ao capítulo 3 do livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown. Capítulo 3. Compreendendo e combatendo a vergonha. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar um nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelho. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Vulnerabilidade e vergonha. Há pouco tempo, depois que terminei uma palestra sobre famílias plenas, um homem me abordou ainda no palco. Ele me estendeu a mão e disse: "Eu só quero lhe dizer obrigado." Apertei sua mão e sorri com simpatia enquanto ele olhava para o chão, parecendo lutar contra as lágrimas. Então ele respirou fundo e falou: "Confesso que não queria vir aqui esta noite. Tentei escapar de todo modo, mas minha mulher não deixou." Isso é comum," comentei dando risada. Ele então prosseguiu: "Eu não entendia por que ela estava tão animada. Eu lhe disse que não imaginava uma maneira pior de passar uma quinta-feira à noite do que ouvindo uma mulher especialista em vergonha. Minha esposa disse que era muito importante para ela e que eu parasse de reclamar ou estragaria tudo." O homem fez uma pausa de alguns segundos e então me surpreendeu com uma pergunta: "A senhora é fã do Harry Potter?" Fiquei parada tentando conectar tudo que ele estava dizendo. Como não consegui, preferi simplesmente responder: "Sim, eu sou uma grande fã. Li todos os livros várias vezes e vi e revi os filmes. Na verdade, sou fanática pelo bruxinho." "Mas por quê?" Ele me olhou um pouco encabulado antes de explicar. "Bom, eu não sabia nada sobre a senhora. E, enquanto meu medo de vir aqui esta noite crescia, comecei a imaginar você tão assustadora quanto o professor Snape." Eu havia de vestido negro, com a fala arrastada e um tom macabro. Achei tanta graça que quase engasguei com a água que estava bebendo. Eu adoro o Snape. Não sei se gostaria de ser parecida com ele, mas é um dos meus personagens favoritos na história. Rimos juntos da projeção que ele havia feito do Snape, mas logo as coisas foram ficando mais sérias. O que a senhora disse realmente fez sentido para mim, principalmente a parte de termos tanto medo do lado sombrio. Qual foi a frase que a senhora citou usando a imagem da luz? É uma das minhas prediletas. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Ele concordou. Sim, tenho certeza de que era isso que eu não queria ouvir. Que era por isso que eu não queria vir. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. Cresci passando muita vergonha e não quero que meus 3 filhos vivam isso. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante, que não tenham medo de conversar sobre o lado duro de suas vidas conosco. Neste ponto já não estávamos com os olhos marejados. Fiz um gesto meio desajeitado, oferecendo um abraço, e ele se aproximou. Depois daquele contato físico, ele olhou para mim e perguntou: "É necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade?" Sim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Enquanto eu tropeçava tentando encontrar a melhor maneira para explicar de que forma a vergonha nos impede de ser vulneráveis e conectados com a vida, eu me lembrei de uma passagem muito querida de Harry Potter.
Você lembra quando Harry ficou achando que era mal porque andava com raiva o tempo todo e tinha sentimentos perversos? Sim, é claro, respondeu ele animadamente, na conversa com Sirius Black. É a lição de moral da história inteira. Exatamente. Sirius pediu a Harry que lhe escutasse com muita atenção e falou: Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins acontecem. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é. Isso mesmo, ele diz friamente, triunfante. Todos nós sentimos vergonha. Isso mesmo, ele disse triunfante. Todos nós sentimos vergonhas. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e, pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com a vergonha. A essa altura, a esposa já esperava por ele na escadinha do palco. Ele me agradeceu, deu-me outro rápido abraço e foi ao encontro dela. Quando já estava lá embaixo, voltou-se para mim e disse: Você não pode ser o Snap, mas é uma ótima professora da defesa contra as artes das trevas. Nunca me propus a ser uma pregadora ferrenha da vergonha, nem uma professora de defesa contra as artes das trevas. Mas depois de passar uma década inteira estudando o efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como vivemos, amamos, educamos os filhos e lideramos pessoas, eu me vi praticamente gritando a plenos pulmões. Sim, é difícil falar sobre a vergonha, mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha e todos temos medo de falar sobre ela. E quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Mas, como eu disse ao meu amigo fã do Harry Potter, como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para o seu grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Mas dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como ela se relaciona com o mundo, ela, consciente ou inconscientemente, atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gosta, ela não tem valor. Uma dessas duas coisas acontecem nesse momento do processo. Primeira, uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez. E se mostrar, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Primeiro, uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez e, se mostrar, antes irá retirar uma camada ou mais do melhor de sua criatividade ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado da sua criação. Segundo, se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criações são pequenas.
Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o suficiente e que já deveria saber disso. Se você estiver imaginando o que acontece quando você atrela a sua autoestima à sua arte ou ao seu produto e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir de minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar a sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência da vergonha e de uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Você tem consciência de que é muito mais do que uma pintura, uma ideia de vanguarda, uma boa técnica de vendas, um bom discurso ou uma boa colocação na lista dos mais vendidos. Sim, será decepcionante e difícil se os amigos, os colegas de trabalho não compartilharem de seu entusiasmo ou se as coisas não caminharem bem. Porém, essa decepção estará ligada ao que você faz e não ao que você é. Independentemente do resultado, você já ousou grandemente e isso, sim, está totalmente alinhado com o seu valor, com a pessoa que você quer ser. Por falar nisso, muito obrigada pelo apoio de todos vocês que ouvem, né, este canal. A princípio foi uma luta, ainda é, né? É uma luta que a gente luta cada vez que a gente está gravando, mas é uma coisa que eu já determinei fazer. Então, também não me importa se as pessoas vão acharem que eu falo bem, que eu tô bem na câmera, que não sei o que, não me importa. O que importa pra mim é o que eu estou fazendo, o que eu gosto de fazer. Eu acho que isso é o mais importante, fazer o que gostamos de fazer, sem se importar tanto com o que as pessoas pensam, não é? Então, se você está assistindo aí, se você está me ouvindo e ainda não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreva, dê um like, coloque algum comentário ou quem sabe um próximo livro que você gostaria que eu lesse. Isso vai me ajudar bastante, tá bom? Continuando aqui. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. Minha pesquisa com famílias, escolas e empresas deixou claro que as sociedades que não são prisioneiras da vergonha geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, a aceitar ajuda e dar retorno. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, ousados, que estão dispostos a tentar sempre de novo até verem tudo dar certo, muito mais aptos a se tornarem inovadores e criativos com as suas atividades. Gente, eu tô rindo aqui porque a dificuldade que foi para mim falar sociedades aqui, vocês não têm noção. Eu errei umas 3 vezes. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Nas sociedades com tendência à vergonha, em que pais, líderes e administradores conscientes ou inconscientes estimulam as pessoas a vincularem a sua autovalorização ao que elas produzem ou à posição que ocupam, observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e uma total escassez de criatividade e renovação. Peter Shanahan é escritor, conferencista e presidente da Change Labs, uma empresa de consultoria global que cria e executa projetos de mudança de comportamento de grande alcance para clientes como a Apple e a IBM. Peter e eu tivemos a chance de trabalhar juntos durante um período e percebi que seu ponto de vista sobre a vergonha é certeiro. Ele diz: o assassino secreto da inovação é a vergonha. Não conseguimos medi-la, mas ela está lá.
Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia que deixa de passar para seus gerentes algum feedback muito necessário ou que tem medo de se expor diante de um cliente, pode ter certeza de que a vergonha está por trás disso. Aquele medo profundo que todos temos de errar, de ser depreciados e de nos sentir menos do que o outro é que nos impede de assumir os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Se você quer implantar uma cultura de criatividade e renovação, em que riscos concretos têm que ser assumidos tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver nos gerentes a capacidade de estimular a vulnerabilidade de suas equipes. Talvez isso exija que eles próprios estejam vulneráveis primeiro. Este conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. Ele causa um impacto prejudicial sobre as pessoas ao arraigar a ideia de que elas sabem menos ou são inferiores. E a receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo, o medo conduz à aversão ao risco, a aversão ao risco aniquila a inovação. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins que enchem nossas cabeças com mensagens limitadoras. O termo gremlin, como nós o conhecemos, vem do filme de comédia de horror por Steven Spielberg, Gremlins, da década de 1980. Os gremlins são pequenas criaturas do mal que causam devastação por onde passam. Os monstrinhos manipuladores que têm o prazer no prejuízo dos outros. Em muitos ambientes culturais, inclusive no meu, o termo gremlin tornou-se sinônimo de mecanismo da vergonha. Por exemplo, recentemente eu estava tendo dificuldade para concluir um artigo. Liguei para uma amiga para falar dos meus bloqueios e ela imediatamente me perguntou: o que os gremlins estão dizendo? Essa é uma maneira muito eficaz de perguntar sobre as mensagens secretas de dúvida e autocrítica que alimentamos na mente. Minha resposta para ela foi: um deles anda dizendo que meu texto está chato e que ninguém se interessa por esse assunto. O outro está sussurrando que serei muito criticada e que mereço isso. E o maior de todos não para de me importunar dizendo: escritores de verdade não precisam se esforçar tanto assim. Escritores de verdade não redigem frases sem sentido. Entender nossos mecanismos de vergonha ou a fala crítica dos gremlins é fundamental para vencê-la. Isso porque nem sempre podemos culpar outra pessoa. Algumas vezes a vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvíamos quando éramos crianças ou que simplesmente absorvemos da cultura do medo que nos cerca. Meu amigo e colega Robert costuma dizer: a vergonha sempre começa com uma experiência entre duas pessoas. Mas quando fiquei mais velho, aprendi a passar vergonha completamente sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelho. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Assim como Roosevelt disse em seu discurso, quando ousamos grandemente, nós cometemos erros e nos decepcionamos várias vezes. Haverá fracassos, equívocos e reprovações.
Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções, aos sentimentos de ingratidão e às tristezas, que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida, não poderemos achar que os reveses são provas de que somos indignos de amor, de aceitação e de alegria. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos nem tentaremos de novo. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr os riscos. Ela dá uma gargalhada e diz: eu avisei que isso ia ser erro. Eu sabia que você não era bom o bastante. Saber lidar com a vergonha é capaz de dizer: isso dói. Isso é decepcionante e talvez até devastador, mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu fui corajoso. Não me envergonho disso. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando a nossa valorização e nossa conexão com a vida. Sejamos corajosos. Vamos envolver nossos corações e mentes nessa experiência chamada vergonha para que possamos conquistar uma vida plena. O que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as 3 primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. E a primeira é: todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. 2. Todos nós temos medo de falar sobre vergonha. 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre a nossa vida. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo, da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo, medo de que algo que façamos ou deixamos de fazer e de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nossos relacionamentos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a definição que emergiu da minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes, as pessoas querem acreditar que a vergonha é exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto, mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos. E ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. 12 categorias de vergonha aparecem em minhas pesquisas. Vamos lá. Aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas ou rótulos. Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando: para quando é o bebê? Quando eu não estou grávida. Nossa, e eu já perguntei a alguém, gente, isso é terrível. Ai, é muito constrangedor para quem pergunta. Vergonha é me enfurecer com os meus filhos. Vergonha é ir à falência.
Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou eu a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada na nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de desenvolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências intensas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência imensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como temos dificuldades para definir a dor física, descrever a dor emocional também é muito difícil.